O presidente do Kuomintang de Taiwan, Zheng Liyuan, considerado pró-China, visitou a China em 7 de abril e se reuniu com Xi Jinping. A chamada reunião de cúpula entre os líderes do Partido Comunista Chinês e do Kuomintang de Taiwan, conhecida como reunião entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, aconteceu pela primeira vez em 10 anos desde 2016. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Zheng Liyuan, presidente do Kuomintang de Taiwan, que também é o líder do principal partido de oposição de Taiwan, está atualmente em visita à China. Ele chegou à China em 7 de abril e iniciou uma visita de 6 dias e 5 noites. No dia 8, o presidente Zheng Liyuan visitou o mausoléu de Zhongshan, onde está enterrado Sun Wen, o pai fundador. No dia 9, ele visitou o porto de Yangshan, em Xangai, símbolo da cooperação econômica entre os dois lados do estreito, e encontrou empresários taiwaneses. Nesse momento, o presidente Zheng Liyuan disse aos empresários que os empresários taiwaneses, que há muito tempo desenvolvem o mercado da China continental, são o grupo mais valorizado pelo Kuomintang, e que ele está ciente das dificuldades e injustiças que eles enfrentaram nos últimos anos. Ele afirmou ainda que, se o Kuomintang voltar ao poder em 2028, todas essas injustiças serão resolvidas, e uma nova era será inaugurada. Depois disso, a China destacou, observando a visita do presidente Zheng Liyuan ao país, que ambos os lados do estreito pertencem a uma única China, que todos são chineses e fazem parte de uma só família. E também afirmou que os assuntos entre os dois lados do estreito são assuntos de família, dos compatriotas dos dois lados, portanto, devem ser discutidos e resolvidos em conjunto como uma família. Disse ainda que os compatriotas dos dois lados possuem sabedoria e capacidades suficientes para resolver seus próprios problemas. Ao mesmo tempo, criticou o Partido Progressista Democrático. Ele apontou que as autoridades do Partido Progressista Democrático estão difamando e manchando a reputação dos outros em benefício próprio, buscando a independência de Taiwan, e que não estão conquistando o apoio do povo. O presidente Jeong Ri-won destacou que o consenso de 1992 e a oposição à independência de Taiwan seguem sendo fundamentos políticos essenciais ao longo do tempo, comprovando-se como pilares das relações entre os dois lados do estreito. O consenso de 1992, firmado em 1992 entre China e Taiwan, reconhece uma única China e permite nomes oficiais distintos, destacando a importância de manter esse acordo. O presidente Jeong Ri-won criticou o Partido Democrático Progressista, afirmando que o simples aumento do poder militar já é uma preparação para a guerra, e se uniu à China nas críticas ao partido. O presidente Jeong Ri-won visitou o túmulo de Sun Yat-sen, o mausoléu de Zhongshan, e citou o Japão 11 vezes, destacou, de forma incomum, que o conflito China-Taiwan tem origem histórica na responsabilidade japonesa. Ele destacou que o Japão reprimiu a sociedade e o nacionalismo de Taiwan, afirmando que as feridas do imperialismo japonês na Guerra Sino-Japonesa ainda não cicatrizaram entre ambos. O governo do Partido Democrático Progressista é pró-Japão. Especialistas dizem que essas declarações buscam responder aos ataques anti-China do partido. Parece que a situação política atual em Taiwan está um pouco melhor. Atualmente, o Partido Nacionalista está encarregado do Regulamento Especial de Orçamento de Defesa proposto pelo Partido Democrático Progressista. Além disso, o presidente do Yuan Legislativo, Zheng Liyuan, tem mostrado uma tendência pró-China ao afirmar repetidamente que deve ser possível dizer "eu sou chinês". A visita à China está sendo interpretada por alguns como um passo a mais em direção à aproximação com o lado chinês. O Partido Democrático Progressista está relacionando a visita do presidente Zheng Liyuan à China com questões de segurança de Taiwan e intensificando suas críticas. O Partido Democrático Progressista reafirmou a aliança com os Estados Unidos e alguns de seus parlamentares questionaram se o presidente Zheng Liyuan teve contato prévio com forças chinesas infiltradas em Taiwan. Zhe Rongtai, primeiro-ministro de Taiwan, disse que representantes partidários ou figuras políticas que tiverem contato público com o Partido Comunista Chinês devem ser rigorosamente supervisionados, especialmente pelo povo e pela mídia. Lai Ching-te, presidente, disse que a democracia, liberdade e abertura de Taiwan são fruto dos sacrifícios de veteranos do movimento democrático e da coragem do povo, não concessão de ditadores. Ele também criticou duramente o presidente Zheng Liyuan, dizendo que a paz não é algo concedido por ditadores. O Partido Democrático Progressista está acelerando sua aliança com os Estados Unidos. O presidente Lai Ching-te reuniu-se em 7 de abril com delegação do Congresso dos Estados Unidos, liderada pelo deputado republicano Zheng He. Há análises de que, enquanto o presidente Zheng Liyuan, que tem uma postura pró-China, tenta visitar a China continental para se encontrar com o presidente Xi, o presidente Lai Ching-te também está tentando enfatizar a cooperação com os Estados Unidos para adotar uma postura de confronto. A delegação do Congresso dos Estados Unidos pediu aprovação rápida do Orçamento Especial de Defesa de Taiwan, expressou preocupação com a pressão militar da China e declarou apoio a Taiwan. Este Orçamento Especial de Defesa se refere à proposta orçamentária que Taiwan preparou no ano passado, no valor de 60 trilhões de won, para a compra em larga escala de armas dos Estados Unidos. O problema é que o Partido Nacionalista está se opondo, questionando se isso significa que Taiwan está se preparando para a guerra, e por isso o orçamento ainda não foi aprovado. O projeto de lei fortalece a defesa aérea de Taiwan e a cadeia de suprimentos de semicondutores. Porém, com oposição do Partido Nacionalista, o futuro é incerto. A estratégia que a China está usando agora é muito bem elaborada. Aparentemente, enfatizam paz e intercâmbio, mas, na verdade, buscam desestabilizar Taiwan, pressionando um lado e atraindo o outro. A China intensifica a pressão militar sobre Lai Ching-te e o Partido Democrático Progressista no poder. A China está repetidamente realizando demonstrações de força ao redor de Taiwan, mobilizando aviões e navios militares.
e também ajustando o nível de pressão econômica ao restringir a importação de alguns itens. Essa pressão não é apenas uma ameaça simples, mas também tem um forte caráter de guerra psicológica, causando insegurança entre o povo de Taiwan. Por outro lado, para o partido de oposição, o Kuomintang, e para o presidente Zheng Yuan, a China está adotando uma abordagem completamente diferente, enfatizando intercâmbio, cooperação e oportunidades econômicas, além de convidar oficialmente membros do Kuomintang. Eles estão organizando encontros com empresários e continuam transmitindo a mensagem de que podem resolver os problemas que os empresários taiwaneses enfrentam no mercado chinês. Nesse processo, estão criando intencionalmente a expectativa de que, se o Kuomintang assumir o poder, a situação poderá mudar. O que acontece quando essas duas tendências operam ao mesmo tempo? A percepção dentro de Taiwan começa a se dividir. De um lado, aumentam as vozes dizendo que a China é uma ameaça e que é preciso se preparar de forma mais rigorosa. Do outro lado, se espalha a percepção de que, ao cooperar com a China, a economia pode se recuperar. Quando isso acontece, mesmo sem interferência externa, os conflitos internos se intensificam. Do ponto de vista da China, o cenário mais ideal é alcançar seus objetivos sem um confronto militar. Antes de usar a força, mobilizam fatores políticos, econômicos e psicológicos. Ao expandir sua influência com partidos de oposição, conseguem mudanças reais sem negociações oficiais. Essa é uma forma de maximizar os resultados ao mesmo tempo em que reduz o ônus perante a comunidade internacional. Se essa estratégia continuar, Taiwan terá os conflitos internos como um fator mais importante do que a pressão externa. Se não só o meio político, mas também as empresas, a opinião pública e até mesmo a percepção entre gerações se dividirem, cria-se uma estrutura em que é difícil avançar em uma única direção. Quanto mais esse estado se prolongar, mais a China garante uma base para conduzir a situação a seu favor, sem precisar intervir. Além disso, ao observarmos a avaliação atual das agências de inteligência dos Estados Unidos, percebemos uma tendência muito importante. A chance de invasão da China a Taiwan, tendo 2027 como meta, foi considerada. Mas análises recentes indicam que essa possibilidade diminuiu. Isso não significa que a China tenha desistido de uma ação militar. Mas é mais preciso interpretar como um sinal de que a abordagem está mudando. Para a China, está se abrindo um caminho para alcançar seus objetivos sem precisar disparar uma arma. Politicamente, as forças pró-China estão ganhando força, e mesmo com a diminuição das tensões militares, a influência real está se expandindo. Se essa tendência continuar, pode até criar uma situação em que Taiwan mude sua direção por conta própria. E, no final das contas, parece que a China acredita que pode alcançar a unificação dos dois lados do estreito na direção que deseja. É muito provável que os conflitos políticos internos em Taiwan se tornem ainda mais intensos do que agora. Já estão sendo discutidas publicamente até mesmo possibilidades de impeachment envolvendo Lai Ching-te, e a tensão em todo o cenário político está aumentando rapidamente. Independentemente de essa discussão realmente avançar para um processo formal, o simples fato de que se fala naturalmente sobre o impeachment do principal líder do país no meio político mostra claramente o quão instável está a política de Taiwan neste momento. Atualmente, Taiwan não enfrenta apenas um conflito, mas vários conflitos que colidem simultaneamente. O maior deles é o choque de diretrizes em torno da política em relação à China. Há uma posição que defende o distanciamento da China e o fortalecimento da segurança, enquanto outra posição, em confronto direto, defende a redução das tensões e a melhoria das relações. Esse confronto vai além do nível da política externa e se estende até um choque de identidades entre as forças políticas. Com a sobreposição do problema do orçamento de defesa, o conflito está se intensificando ainda mais. O processo legislativo atrasa pelo confronto entre fortalecer o poder militar e o argumento de que ampliar armamentos aumenta tensões. Se as políticas não forem implementadas e continuarem travadas, a preocupação com uma possível lacuna na segurança só tende a aumentar. Essa situação está servindo como um fator que estimula ainda mais os embates políticos. A questão econômica também é uma variável importante. Como a economia de Taiwan está profundamente conectada com a da China, as escolhas políticas acabam entrando em conflito direto com os interesses econômicos. No setor empresarial e industrial, há vozes exigindo a manutenção de relações estáveis, enquanto, por outro lado, também está se formando uma forte opinião pública de que a segurança deve ser priorizada. Quando economia e segurança entram em conflito, fica difícil definir um rumo. Com tantos fatores juntos, a política não consegue avançar de forma unificada. Com o atraso na tomada de decisões políticas e a repetição de conflitos, a eficiência de todo o sistema político também está diminuindo. Especialmente o fato de não se chegar a um consenso mesmo em questões diretamente relacionadas à segurança está aumentando a incerteza em toda a sociedade de Taiwan. Se isso continuar, é provável que os conflitos políticos se espalhem para toda a sociedade. Se a estrutura de pró-China e anti-China ultrapassar uma simples posição política e se transformar em uma questão de valores e identidade, as possibilidades de compromisso diminuem ainda mais. Se isso acontecer, o conflito não será apenas temporariamente abafado, mas continuará se acumulando, criando um ambiente que pode levar a choques ainda maiores. Mas o problema é que, se Taiwan acabar em uma situação muito difícil desse jeito, isso não será resolvido apenas como um problema de Taiwan. Existe a possibilidade de que problemas ainda maiores causem um efeito borboleta.